Na aula de hoje eu vou passar para vocês sobre funções. Então a gente vai falar um pouquinho sobre funções no PHP. Bom, então eu criei aqui um arquivo, aula3.php. Nesse arquivo, o que a gente vai falar? Hoje a gente vai tratar do assunto funções. Então eu vou colocar o título dele, funções. E vamos tentar ver o que é uma função, para que serve. Quando eu estou falando no PHP procedural, que é o que a gente está trabalhando, PHP procedural, eu crio funções para reaproveitar um código, para eu resolver um problema e me trazer um retorno. Então, quando eu falo em função, geralmente é o quê? Eu vou processar uma informação e trazer um retorno de volta. Quando eu falo em orientação a objeto no PHP, as funções são os métodos de uma classe. Então, como eu não vou trabalhar com vocês com PHP orientado a objeto, eu não vou ficar entrando muito nesse assunto, dentro desse método. Mas eu não sei se vocês estão tendo alguma aula de orientação a objeto, e aí que vocês já criam as classes, instanciam os objetos e tudo mais. Quando você cria um método da classe, no PHP, os métodos a gente declara, a gente cria como uma função. Então, quando você aprende a criar uma function aqui, uma função, quando você vai migrar do PHP procedural para orientado a objeto, você vai criar uma classe. Os métodos da classe vão ser as funções. Então, já é bem fácil depois de assimilar. A mesma coisa que a gente vai usar aqui basicamente para criar uma função é o que você usa para criar os métodos da sua classe depois. Então, aqui, basicamente, para a gente entender o que é função. Vamos imaginar que a gente faça, vamos imaginar um processo que a gente faça no dia a dia. Tem alguma coisa que eu faço todos os dias. Vou pensar numa pessoa que vende caldo de cana. Então, o que o cara que vende caldo de cana faz? Ele vai comprar a cana ou ele vai colher a cana, ele vai pegar essa cana, provavelmente ele tem um moedor onde ele vai passar essa cana, né? Então ele vai girando aquela manivela, se for aquela manual, ou aquela que é um motorzinho, ele vai ligar o motor, ele vai passando a cana, ele processa essa cana e no outro lado do processo sai o caldo da cana. Então ele tem o bagaço que é extraído e o produto que ele quer extrair, que é o caldo da cana. Quando eu penso em função, eu estou pensando geralmente nesse mesmo modelo de negócio, nesse mesmo modelo de solução. Eu tenho um problema e eu vou ter que fazer, às vezes, várias vezes, aquele processo para resolver esse problema. Então, para eu não ter que ficar sempre escrevendo um código para resolver o problema, eu crio uma função. Então, vamos pensar assim, ó. A gente viu nas aulas anteriores quais são os operadores matemáticos e a gente viu que eu posso, por exemplo, declarar variáveis aqui, tipo, recebe um número, var2, recebe um outro número. E eu consigo, dentro disso aqui, fazer aqui a soma. Por exemplo, vou declarar uma outra variável, resultado, recebe a soma de var1 mais var2. Beleza, isso aqui vai me dar o resultado dessa soma. Aí eu poderia aqui exibir esse resultado. Eco resultado, certo? Então, feito isso aqui, eu tenho um procedimento aqui, que faz a soma de dois números. Se eu quiser fazer a soma de outros dois números aqui na sequência, eu poderia copiar isso aqui e vir aqui e fazer de novo. Então, aqui ao invés de 10 mais 10, agora eu vou somar 20 mais 20. Então, eu vou refazer esse mesmo processo, certo? Se eu quiser fazer de novo, infinitas vezes, eu vou copiar esse código aqui e fazer de novo. Imagine que o procedimento que a gente tem que fazer não seja tão simples quanto somar dois números. E seja uma coisa que a gente tenha que fazer várias vezes. Então, a gente teria que ficar reescrevendo um código aí, de repente, grande, para refazer alguma coisa. Então, nesse caso aqui, a gente pode criar uma função. Como seria isso? Eu posso criar uma função que faz exatamente isso. Eu vou apagar esse cara aqui
E como eu crio uma função, André? Eu uso a palavra reservada function. Então, function, sempre que eu vou criar uma função, eu uso a palavra reservada function. Na sequência aqui, eu vou abrir e fechar parênteses. Abrir e fechar chaves. O que eu preciso fazer aqui? Esse parênteses que eu abri e fechei é onde eu vou declarar os parâmetros que a minha função recebe. Nesse caso, meus parâmetros seriam o número 1, aqui o var1, e o var2. Por quê? São os valores que eu vou passar, que são as variáveis da minha função, né? Quando eu quiser somar números diferentes, quem que eu tenho que mudar? var1 e var2, certo? Então, nesse caso aqui, esse var1 e esse var2 seriam os parâmetros da minha função. Eu vou colocar aqui, então, var1, var2. Declarei aqui os dois parâmetros. Aí eu não preciso declarar essas variáveis aqui. O que eu vou fazer com esses parâmetros? Eu vou pegar esses dois parâmetros, atribuir na variável resultado, e eu vou usar aqui um return. Então, toda função ela tem um return. O que é esse return? É o que ela vai retornar. Quando eu crio uma função, como eu falei no caso da cana, eu processei a cana, transformei ela em caldo. Então, o resultado da minha operação é o caldo da cana. Nesse caso aqui, o resultado da minha operação é a soma. Ah, eu esqueci de um item principal aqui, né? Eu tenho que dar um nome a essa função. Então, eu falei que eu tenho que colocar a palavra reservada function e os parâmetros. Mas antes dos parâmetros aqui, ó, só números. Eu tenho que declarar aqui o nome da minha função. Então, eu criei uma função que chama soma números. O que essa função faz? Sempre que eu chamar essa função, eu tenho que passar para ela dois parâmetros que vão ser os números que vão ser somados. Então, vamos pegar aqui, ó. Vou escrever aqui, ó, echo para exibir o resultado. Soma números. Vou colocar os números que eu quero somar. Por exemplo, 10,15. Ponto e vírgula. Aqui eu poderia concatenar, né, o retorno dessa BR para quebrar uma linha. E aí eu posso fazer várias somas. Então, se eu fizer isso aqui, eu vou copiar essa linha aqui, ó. Eu vou somar 15 mais 5. Eu vou somar 5 mais 5. E aqui eu vou somar 10 mais 10. Então, ó, o primeiro resultado vai ser 25, o segundo vai ser 20, o terceiro 10 e o quarto 20. Se eu salvar isso aqui e a gente testar agora, depois a gente vai usar esse algoritmo aqui. Toma. Opa. 1 barra função. Aí, aula 3. Opa. Variável. Eu escrevi errado, não? var2. Que tem errado. Não declarado variável val1. Ah, desculpa, é var, eu escrevi var. Var. Agora acho que vai. Então, olha só. Feita aqui a correção, né? Então eu coloquei aqui, ó, o primeiro item que é para somar 10 mais 15, 25. Segundo item que é para somar 5 com 15, 20. Ele já somou aqui 20. Então, é interessante. Eu poderia incrementar aqui nessa função, como a gente já viu estrutura condicional na aula passada, eu poderia colocar um parâmetro aqui, ó, operador. E aí eu poderia fazer isso aqui, ó. Se a variável operador for igual a seria a adição, aí ele vai somar. Então a gente faz isso aqui. Se não, se for
Se o operador for igual a S, eu poderia subtrair. Então, eu ia fazer aqui, ó, a mesma coisa, só que ao invés de somar, eu ia subtrair. E aí eu poderia fazer aqui mais um. Se o operador for igual a n, eu faria mais ou menos aqui a mesma coisa, só que aqui eu ia multiplicar. Então, n seria multiplicação. E aí, por fim, se não for nenhum desses, eu poderia dividir. Então, aqui. Divide. Olha que interessante. Então, eu criei uma função que ela vai mudar o que ela vai fazer, né? Ela vai processar de forma diferente de acordo com o parâmetro operador. Agora eu incluí um terceiro parâmetro, eu tenho que incluir aqui, ó. Então, se o terceiro parâmetro for A, ele vai somar. Se o terceiro parâmetro for S, ele vai subtrair. Se o terceiro parâmetro for M, ele vai multiplicar. Se o terceiro parâmetro for qualquer coisa diferente desses três itens aí, vou usar o D de dividir, ele vai dividir. Então, se eu fizer isso aqui, ó 10 mais 15, 25. 5 menos 15, menos 10. Então, eu parei aqui, ó, voltando onde a gente parou, né? Então, se eu passei o parâmetro A, ele vai somar. 10 com 15, ele somou aqui e totalizou 25. O segundo item que a gente fez, 5 menos 15, porque eu coloquei aqui o parâmetro S. Então, ele vai verificar aqui, ó, é A? Não. É S? Sim. Então, ele vai fazer var 1 menos var 2. Então, ele pegou 5 menos 15. 5 menos 15 ficou menos 10. O próximo, se eu colocar multiplicar, eu coloquei o M, então ele vai vir aqui, ó. É A? Não. É S? Não. É N? Sim. Então, ele vai fazer isso aqui. Vai pegar var 1 vezes var 2. Então, eu tenho 5 vezes 5, totalizou aqui 25. E, por fim, se não for A, nem S, nem N, qualquer outra coisa, não preciso colocar D aqui, qualquer coisa que não seja A, nem S, nem N, se eu colocar Z, ele vai dividir. Então, ele vai pegar var 1 dividido por var 2. Pegou 10 dividido por 10, totalizou 1. Certo? Então, eu criei uma função que faz aqui, ó, o cálculo, né, processa a informação, eu faço tudo aqui dentro da função, e aí a cada vez que eu precise utilizar isso, eu simplesmente chamo a função soma números, que ela vai executar essa operação para mim. Como eu disse para vocês, para um procedimento muito simples, eu não precisaria criar uma função. Eu poderia simplesmente ter feito aqui, ó, resultado, né, por exemplo, se eu tivesse feito aqui no caso da soma, var 1 mais var 2, estaria na mesma, tá? Não precisaria desse resultado aqui, eu poderia só imprimir, né? Var 1 mais var 2 aqui, eu passava aqui os valores que eu quero, então, nesse caso, não precisaria nem declarar variável. Eu só colocaria aqui, ó, que eu estou somando, vai, 10 mais 10. Certo? Então, lógico que num caso muito simples, você não precisaria criar uma função.